para os estudantes e aqueles que pouco conhecem de arbitragem, é importante dizer que as câmaras de arbitragem são aquelas instituições, as entidades que administram os procedimentos e deles cuidam e têm uma importância muito grande na eficiência do procedimento arbitral, quer na participação da gestão da qualidade, que pode estar atrelada não só à existência de uma lista de árbitros. Então, se eu tenho uma lista de árbitros, eu asseguro que aqueles participantes dessa lista passaram por um crivo da própria Câmara, então são pessoas que têm capacidade, competência e conhecimento para atuar como árbitros, quer o controle de qualidade seja feito por escrutínio, palavra feia que eu odeio, mas enfim, a revisão da sentença antes da entrega às partes, e aí é o caso da CCI, a Câmara de Comércio Internacional de Paris, adota esse sistema de controle de qualidade. Então hoje, a minha primeira arbitragem aconteceu há quase 20 anos atrás, de 15 anos para cá mais efetivamente atuando com arbitragem. Hoje praticamente 70%, 80% do meu tempo está concentrado nas atuações como árbitra e como advogada em arbitragem. Acho que só não atinge 100% porque eu realmente gosto muito das negociações, das grandes transações, dos fechamentos dos negócios, então ainda tenho uma atuação muito forte nas operações de compra e venda de empresas, enfim. Mas digo aos senhores que de fato é um campo emergente, né? A nossa lei de arbitragem tem 20 anos, mais até, a declaração de constitucionalidade é de 2002 e de fato nesses últimos 15 anos o desenvolvimento da arbitragem é absolutamente relevante a ponto de permitir hoje escritórios existirem tão somente, sobreviverem tão somente do mercado de arbitragem. Então, quando falamos de uma câmara de arbitragem, então eu estou negociando a cláusula arbitral, né, estou decidindo colocar um método de solução de conflitos na arbitragem como forma de solução do conflito do contrato, e esse é o momento crucial de escolha de onde eu quero discutir essa minha questão contratual, quer dizer, eu vou discutir isso no Poder Judiciário, vou discutir isso em arbitragem, e se eu opto por discutir em arbitragem, quem vai cuidar disso, né? Se eu vou ter isso ad hoc, sem nenhuma instituição por trás, e, portanto, quem administra essa arbitragem são os próprios árbitros, normalmente nomeiam um secretário, um assistente do escritório do árbitro para fazer essa parte organizacional, mas temos aí um ponto que eu atribuo como relevante para, no Brasil pelo menos, não termos sucesso na arbitragem ad hoc, é porque muitas questões surgem no procedimento arbitral antes do tribunal efetivamente ser constituído. Questões da própria, atreladas à impugnação do árbitro, à participação de terceiros ou de partes na arbitragem. Então eu tenho uma cláusula compromissória, um contrato envolvendo uma empresa brasileira, mas a matriz participou da negociação como um todo, então o requerente, a parte quer trazer a matriz para dentro da arbitragem, então cabe ou não trazer. Então tem muitas discussões que de fato surgem antes do tribunal arbitral estar constituído, e aí sim a participação da Câmara e a gestão da Câmara, a interferência do presidente da Câmara de Arbitragem é de suma importância para que o tribunal arbitral de fato possa começar a trabalhar. Eu acho que a grande questão é a arbitragem começa com o tribunal arbitral, mas às vezes demora-se 6 meses, 8 meses, 1 ano, até conseguir estabelecer e superar todos os conflitos. Então imagine se não existe uma entidade, se não existe alguém zelando para que o tribunal arbitral seja constituído, o que vai acontecer é que eu vou ter que ir para o Poder Judiciário para o juiz dizer quem é que faz parte da arbitragem, se eu quero impugnar o árbitro, quem vai. Então, por conta disso, eu atribuo que a arbitragem ad hoc no Brasil não tem grande relevância, e mundialmente tem uma significância. A última pesquisa da Universidade de Queen Mary deu uma razão de 21% das arbitragens internacionais são ad hoc, e os outros 79% são institucionais. Então, falando efetivamente da escolha de uma Câmara Arbitral, o que é que eu preciso olhar para escolher uma Câmara de Arbitragem?
Preciso olhar a qualidade do regulamento, então as regras sobre que vão gerir essa arbitragem, preciso conhecer, porque se o prazo for longo, se a solução que está colocada naquela regra de regulamento não me for favorável, não me agradar ou eu não conheço, na hora do contrato que eu estou decidindo. Depois que eu já escolhi, não dá para dizer, puxa, mas tem lista de árbitro, não tem lista de árbitro, como funciona. Então, a Câmara de Arbitragem, como um prestador de serviços, como uma entidade independente, eu posso optar se eu quero trabalhar com a Câmara da Fiesp, se eu quero trabalhar com a Câmara Brasil-Canadá, se eu quero trabalhar com a Camer, se eu quero trabalhar com a GV, e a escolha está efetivamente atrelada. Qualidade do regulamento, qualidade do serviço de secretaria, a secretaria, fazendo uma analogia muito pobre no sentido, porque acaba fazendo muito mais, ela é o cartório que administra o procedimento arbitral, e falo pobre por quê? Porque a secretaria liga para o árbitro, doutor, a sua decisão já está chegando, doutor, já tem 15 dias que tem uma ordem processual que precisa sair. Então, essa proatividade da secretaria é de suma relevância para impor um ritmo numa arbitragem. Uma arbitragem hoje, o que a CCBC hoje tem em média, valores envolvidos hoje, atualmente, nos procedimentos, eles somam quase 4 bilhões de reais, uma média dos procedimentos de mais ou menos 100 milhões por procedimento. É óbvio que tem casos de 5 milhões, de 2 milhões, mas eu tenho caso de bilhão, né, de construções, infraestrutura, obras gigantes que acabam subindo esse valor em discussão. E, por conta disso, eu tenho um procedimento e uma necessidade de solução rápida, né? Se eu escolhi pela arbitragem, eu quero um procedimento que comece e termine em um ano e meio, 2 anos já é uma loucura de demorado de tempo, porque eu tenho esse dinheiro, essa massa, esperando para uma solução da controvérsia com agilidade, por isso a importância da Câmara. Nesse ponto, a lista de árbitros, para nós, da CCBC, é uma garantia de qualidade, então nós temos uma exigência no regulamento de que preferencialmente a presidência dos tribunais arbitrais seja de algum membro da lista de árbitros, então ao invés de fazer a revisão da sentença, nós optamos por ter árbitros de confiança desta lista de árbitros, e o nosso centro de arbitragem é o primeiro do Brasil, que foi constituído lá em 1979, quando ainda a lei de arbitragem estava bem distante de acontecer, mas já tínhamos alguns casos internacionais que envolviam arbitragem. Esse resumo foi refletido daquilo que são as exigências do mercado na pesquisa de 2012 da Queen Mary University, que é aquilo que as partes, os advogados esperam de um centro de arbitragem, né? Então a escolha da instituição depende de idoneidade, experiência, reputação, os custos, né? Isso na tomada de decisão da escolha da Câmara é muito relevante. Quanto custa para eu discutir? Quanto vai custar para eu ter a minha causa decidida pelo Tribunal Arbitral? É panaceia para todos os males? Eu acho que não, né? Acho que tem que ter relevância suficiente para que justifique o custo da arbitragem. E o custo não é preço ou valor em discussão, o custo é relevância, né? Então hoje, por exemplo, no meu escritório, eu não constituo empresas que não tenham cláusula arbitral de solução de conflitos. Não há nada mais impossível de resolver do que uma disputa societária na justiça. 10 anos não há negócio que fique de pé esperando por uma decisão final. Então, assim, independentemente de ser uma empresa, uma clínica médica, ou um escritório de advogados, ou uma grande corporação, a cláusula arbitral, nesses casos societários, a solução pela via arbitral se mostra muito eficiente. E tem sido, tanto que é o tema de maior relevo em todas as arbitragens e trâmite do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Matéria societária é top 1 de disputa societária. E aí inclui compra e venda de empresas, né, aquisição, investimento em fundos e etc. E quando falamos de estrutura e infraestrutura, estou falando, essa é uma das nossas salas de audiência, em que vocês têm a posição dos 3 árbitros, cada bancada para os advogados, uma mesa de testemunhas flexível, pode vir mais para frente, tem árbitro que gosta de ouvir a testemunha perto, tem árbitro que gosta de testemunha longe, enfim. Mas a ideia é que aqui nessa sala nós às vezes passamos uma semana ouvindo 20, 30 testemunhas
para o deslinde da controvérsia. Então tem-se tempo e disponibilidade para realmente ir a fundo na solução do conflito. Aqui a nossa sala de mediação, redonda, né? Naquela questão da mediação que não se tem ninguém sentar à ponta da mesa, não tem cabeceira porque ninguém é mais importante dentro do processo. Então essa é a nossa sala de reuniões de mediação e ainda o auditório onde fazemos as nossas conferências, os debates e alguns eventos de relevância. Porque ainda que estejamos, como o presidente Dr. Paulo mencionou no início, esse assunto não é novo, a arbitragem, né? Não é? Eu já achei que não tinha necessidade de discutir, porque tem 20 anos a lei, não tem necessidade. A comunidade arbitral, ela passa o ano inteiro e todos os dias se preparando e discutindo em como ser melhor, mais eficiente, mais produtivo, mais ágil, menos oneroso, e é por isso que é um instituto que vem ganhando tanto corpo, porque ele não está parado. Ele é uma evolução no tempo constante. Então a preocupação deste debate não é menos importante do que o Congresso Brasileiro de Arbitragem que vamos ter em Salvador, pelo Comitê Brasileiro. Enfim, acho que esse debate é o que enriquece e engrandece tanto o Instituto, essa propagação dos princípios e dos valores da arbitragem. Acho que a escolha da instituição, independentemente de escolher a melhor Câmara do país, que é o CCBC, ou outras câmaras, o importante existe uma entidade chamada CONIMA, que é o Conselho Nacional das Entidades de Mediação e Arbitragem, das Instituições de Mediação e Arbitragem. É uma entidade sem vínculo nenhum político, organizacional, é um ente autônomo e que surgiu exatamente para tentar criar uma rede de credibilidade dessas câmaras de mediação e arbitragem. Quando a lei surgiu, milhares de câmaras de arbitragem foram constituídas, criadas, e havia uma necessidade de que de fato estivéssemos trabalhando com entidades, instituições sérias, que se preocupassem com valores e princípios que a comunidade entendia como relevantes. Nisso, hoje temos 47 instituições cadastradas ao CONIMA, é uma referência, sim, de idoneidade na escolha da Câmara de Arbitragem, como um selo. O CONIMA trabalhou fortemente ao lado do Ministério Público para combater essas câmaras piratas que tinham, né, Tribunal da Corte, Justiça Arbitral, enfim, que de fato induzem erro o cidadão comum quando acha que está indo para a justiça. Não, está indo para a arbitragem, não é nem pior nem melhor, mas você tem que saber aonde é que você está indo, onde é que você está pisando. E aí, dentro dessas instituições, as de maior relevo estão a AmCham, atrelada ao Brasil, à Câmara Americana, a Camargo, que nasceu em Minas Gerais, mas já está em São Paulo, no Rio de Janeiro, a Câmara do Mercado da Bovespa, o CAESP, o Conselho Arbitral do Estado de São Paulo, uma Câmara menor, de causas menores, mas também com uma participação importante, CBMA no Rio, CIESP da Federação das Indústrias, CMA do Rio de Janeiro, GV, enfim, tem a CAMERS que tem o Dr. Rosolin lá também no Rio Grande do Sul, a CAMEB, enfim, várias entidades que estão dentro dessas 47 instituições de arbitragem. Falando um pouquinho de custo e dinheiro, vocês vão observar que o valor da causa e o valor da despesa é proporcional, ou quer dizer, quanto maior o valor da causa, menor o custo proporcionalmente. Então, dentro de uma causa de R$1 milhão, eu vou ter um custo de 32% no CAN-CCBC atrelado ao valor que eu vou despender com árbitros, custas e administração. Ao lado, se eu tiver uma causa de R$100 milhões, esse valor cai a 1%. Por isso que é importante a lupa e o pensamento na hora da escolha da Câmara e na hora da escolha da arbitragem no contrato, para ter certeza que o seu cliente sabe o que ele está escolhendo e o que ele está no indo. Então, casos de compra e venda de empresa, quando eu sou vendedora, eu faço o meu cliente provisionar numa conta à parte o valor da discussão da arbitragem até o contrato acabar. Porque eu já tive que abrir mão de arbitragem porque o cliente não tinha o dinheiro ali para poder bancar a discussão com o comprador da empresa, e na hora de negociar o pagamento do earnout, não, prefiro fazer um acordo do que pagar. Então eu acho que o cliente tem que saber o que ele está fazendo, quanto custa, e estar preparado para enfrentar essa discussão. Aqui alguns aspectos que eu acho que são fundamentais também na escolha do regulamento, na escolha da Câmara, é a forma de indicação de árbitros.
Normalmente, cada parte indica seu árbitro, os dois indicam o presidente. No regulamento do CAN-CCBC, se eu tenho multipartes, então vários requeridos, ou numa arbitragem, o presidente do CAN-CCBC vai escolher o tribunal arbitral como um todo, para permitir esse equilíbrio de bases, porque senão o requerente escolhe um árbitro e os requeridos têm que ficar discutindo entre eles quem vai representar, quem é o melhor árbitro, enfim. Isso é uma solução que eu acredito que tenha muito relevo. Tivemos aqui para a gente entrar no assunto mulher, que me interessa mais, para a gente ter esse colchão de conforto para falar. Na última pesquisa da Queen Mary agora de 2018, tivemos a grata surpresa de entre os praticantes de arbitragem, o CAN-CCBC aparecer em 8º no mundo. Então, dentre as instituições de arbitragem hoje, em primeiro lugar, CCI de Paris, LCIA, que é Londres, Singapura, Hong Kong, Estocolmo, Washington, Nova York, e aí o CAN-CCBC como 8º. Então isso é a prova e a demonstração de que estamos fazendo um trabalho de qualidade, pensando não só no mercado doméstico, mas também pensando no mundo internacional. Hoje o Brasil é hotspot e está no mundo, né? Nós somos mais e temos que parar com essa mania de achar que somos coitadinhos, pobrezinhos, sem expressão, porque não somos. O modelo do CAN-CCBC atingiu esse sucesso também porque existe uma preocupação interna de qualidade. Então, ISO 9001, mas para que precisa atestar de qualidade do centro de arbitragem? Existe um procedimento do momento que a petição chega, do requerimento de arbitragem chega, até ele correr por toda a Câmara. Todo mundo tem que saber o next step, o próximo passo, e é isso que permite esse fluxo de informações. E por isso essa gestão da qualidade é tão importante. O gerenciamento financeiro, então a arbitragem, antes de começar, o centro de arbitragem já tem todos os custos recolhidos para garantir que nada vai atrapalhar esse fluxo do trabalho, quer seja a perícia, quer seja honorários de árbitros, ou os próprios custos envolvidos de passagem, de estenotipia, de tradução simultânea, o que for necessário. Atribuímos também uma importância significativa aos case managers, hoje até uma área de especialidade interessante, porque os advogados hoje que administram, que trabalham na secretaria do CAN-CCBC, são advogados, cuidam do procedimento como filhinhos seus, né, para que eles saibam o que está acontecendo, auxiliam as partes como posicionar, os advogados que são neófitos no procedimento, como eu devo fazer, o que eu preciso, enfim. Então é um envolvimento muito ostensivo e proativo no andamento dos casos, e com isso impõe uma celeridade e a tentativa de reduzir custos, uma vez que eu tenho uma velocidade maior relacionada ao andamento. Que eu apertei o botão errado? Sim. Essa secretaria e estrutura do CAN-CCBC, nós trabalhamos presidência, conselho consultivo, porque com cabeças pensantes, professores, eruditos da academia, para realmente dar esse colchão de conforto na hora de uma tomada de decisão de uma situação inusitada, diferente, ou o que seja, de apoio realmente à presidência. Vice-presidentes, a secretaria-geral, que hoje já se desdobra em 7 outras secretarias. Então, cada secretariazinha dessa cuida lá de 5, 10, 15 procedimentos. Ninguém fica soberbado, todo mundo tem tempo para cuidar do processo e do procedimento com o cuidado que ele merece. Dentro desse fluxo, como é que a gente está de tempo? Metade? Foi? Metade, eu acho. Dentro desse fluxo, apenas para os estudantes entenderem, mas o que é essa tal de arbitragem, qual é a diferença, qual não é a diferença? O doutor disse, mas eu gosto de litígio, eu gosto de briga. Nós brigamos igual, talvez com um pouco mais de delicadeza, né? Mas de qualquer maneira a briga é boa e com ênfase em alguns momentos, né? A arbitragem é diferente do processo que fica naquela manifestação vai e vem, muitas vezes, ela tem um calendário para ser cumprido, começo, meio e fim, com prazo estabelecido. Então, uma vez entrou o requerimento de arbitragem, a Câmara notifica as requeridas que tem uma arbitragem começando, 15 dias, define o valor da causa, paga custas. Cada parte indica seu árbitro, os árbitros respondem um questionário, isso é muito importante também na gestão do procedimento arbitral. Questionário dos árbitros,
Mas para que questionário? O que eu vou perguntar? Pergunta se o árbitro, qual é o relacionamento dele com as partes, qual é o relacionamento dele com os advogados, se já advogou alguma vez, já emitiu parecer, já teve situação, se tem tempo, não tem tempo. Por que isso? Porque se eventualmente o árbitro, a Silvia foi indicada como árbitra no processo do Dr. Marcelo Botelho. Aí eu vou dizer, olha, Marcelo, eu conheço, trabalhei, e eu estiver um relacionamento ou trabalhamos juntos num caso ou outro, e eu não revelar, né, eu não contar no questionário, e isso vier à tona, se a parte descobrir, isso é causa de nulidade, é causa de impugnação. Então a importância do questionário de fato é garantir a imparcialidade e independência do árbitro, assegurado por aquilo que ela declara, que aquele árbitro declara como verdade. E etc. Algumas vezes esse questionário, por exemplo, eu emiti um parecer há 5 anos atrás para a parte. Seria caso de impugnação ou não? Muitas vezes a parte entra com a impugnação e fala, olha, eu não me sinto confortável porque ele teve um vínculo pretérito com essa parte. E se esse questionamento de fato for adiante, no regulamento do CCBC constitui-se um comitê de 3 árbitros que vão decidir se essa impugnação procede ou não procede. Tá? Mas isso é muito importante. Indicação de presidente questionário também, vai revelar alguma coisa que seja importante ou não, todo mundo assina termo de independência, começamos o procedimento de arbitragem. Temos uma audiência chamada audiência de termo de arbitragem, onde se assina um documento em que todas as regras estão lá estabelecidas. Alegações iniciais, resposta, réplica, tréplica, instrução, alegação final, sentença, pronto, acabou. É isso. O momento da briga e da beleza nos documentos e na audiência de instrução. É o momento em que realmente o debate se estende, onde as partes colocam o seu direito. Normalmente na audiência de instrução os árbitros dão às partes, aos advogados, um prazo para expor o seu caso oralmente. Então faz a apresentação de PowerPoint, filminho, foto, timetable, né? Faz uma linha do tempo para mostrar como cada coisa aconteceu. Então, antes sequer do tribunal arbitral ouvir uma testemunha, os advogados já apresentaram, olha, tribunal, o que eu vou mostrar hoje aqui é isso. Essa pessoa vai falar disso, enfim, faz uma exposição, situa o tribunal arbitral, que normalmente já está muito bem preparado e já estudou o caso, mas de qualquer maneira é importante ter os pontos que as partes entendem de relevo, e aí sim participa a oitiva das testemunhas, e que muitas vezes são 5, 10, 15 testemunhas até que a gente consiga chegar ao término e à conclusão. Mas de tudo isso, acho que o mais importante também foi numa pesquisa da Quimero de alguns anos atrás, dizendo, e isso eu já ouvi de clientes também, que ainda que possa ter perdido a arbitragem, a satisfação de ter podido falar, ouvir e levar todo o direito para os árbitros já dá uma sensação de pelo menos eu lutei com todas as armas, né? Às vezes no judiciário a parte não pode falar, na arbitragem a gente ouve o cliente vai depor, a parte vai depor e vai falar. Eu posso perguntar para o meu cliente, para ele falar para o tribunal arbitral a versão dele. Então nesse ponto também é muito satisfatório para as partes, quando saem da arbitragem, essa sensação de que eu lutei com todas as armas que eu tinha, o tribunal arbitral não me impediu de exercer, de praticar uma prova, ou de exercer um direito, ou de ouvir uma testemunha. Então essa abrangência e essa liberdade, essa flexibilidade, na verdade, da arbitragem, para mim, é uma glória. E entrando agora no ponto mais importante, eu acho, que é a questão da igualdade de oportunidade para as mulheres, eu sempre achei isso uma bobagem, né? Sempre achei, 25 anos, 30 anos de trabalho, 25 anos de formada, passei por Federação das Indústrias, estou na Associação dos Advogados, né? Enfim, apanhei um monte, né? E talvez tenha ficado de pé porque eu tenho uma predisposição, uma força maior, ou a minha personalidade permita que mesmo apanhando ou ouvindo bobagem, eu fique de pé. Mas quando as minhas sobrinhas, minhas afilhadas, as filhas das minhas amigas começaram a cursar faculdade, eu olho para as meninas e falo, não precisa passar por tudo isso, ou não, elas precisam ter uma oportunidade melhor do que eu tive. Não tem porquê não desejarmos uma sociedade igualitária. Só queremos igualdade de oportunidade, ninguém quer mimimi, ninguém quer coisa de mulherzinha, ninguém quer favor, não quer nada, é só oportunidade igual, só dividir o mundo.
pelo jeito como ele deve ser, igual. Igual para todos. É isso que a gente acredita. Pelo menos está lá na Constituição. Então, esse pledge que o Dr. Felipe mencionou no começo foi uma iniciativa internacional vindo da comunidade arbitral no sentido de incentivar a participação feminina na formação dos tribunais arbitrais e até como incentivo também para que as mulheres ascendessem às sociedades nas grandes empresas, nas grandes firmas de advogado. Porque hoje você olha na faculdade, com certeza tem mais mulher do que homens sentados nos bancos da faculdade. Já é mais de 50%. Você olha o exame da OAB, também passa mais mulher do que homem. Quando você olha no quadro de sócios dos escritórios de advocacia, tem 10%, 15%, 20%. Então, ou de fato enfrentamos a realidade como ela é e mudamos o jogo, né, no século XXI, ou a gente vai continuar do mesmo jeito para sempre. Então, a partir do pledge, da assinatura do pledge pelo CANCER-CBC, nós editamos uma resolução administrativa em que, obrigatoriamente, 30%, nós vamos ter 30%, pelo menos 30% de mulheres nos painéis, nos congressos, nos debates, sempre. É uma preocupação. Porque muitas vezes não pensa, às vezes você está montando um programa de trabalho, o Marcelo, o Leandro, o João, o Manuel, e ponto, plano ótimo. Mas não tem mulher? E aí você tem que ligar esse clique para pensar, porque tem muita mulher competente e boa no mercado para ser chamada e participar. Então essa obrigação, esse cliquezinho, você começa a envolver e aí as pessoas começam a conhecer, começam a ouvir e falar, por que eu não vou convidar para se indicar para ser árbitro daquela palestrante que eu ouvi naquele evento que falou tão bem? Né? Porque é uma questão de dar oportunidade para as pessoas conhecerem. As comissões também, essas comissões temáticas, nós temos lá a Comissão de Administração Pública, Direito Societário, enfim, também tem essa mesma obrigação de ter 30% de mulheres como MEI. Temos uma obrigação de divulgar essas estatísticas, que não basta fazer, você tem que dizer, tem que propagar, né? A história, a gente tem que fazer a sociedade entender que isso. E ter uma iniciativa, saiu errado aqui, uma iniciativa de mentoria para encorajamento de mulheres para atuarem como árbitra, para a carreira arbitral, para a arbitragem. Eu faço isso dentro do escritório, faço isso na própria Câmara, enfim, na Associação dos Advogados de São Paulo, na equipe do Jovem Advogado. Então a gente tem uma obrigação, todos, mas nós mulheres mais, em pegarmos aí de mão dada com as garotas mais jovens e dar a elas um pouco o caminho das pedras, ou no mínimo um apoio no sentido de favorecê-las, ou de ajudá-las, ou de mostrar que é possível. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Viver é difícil, né, gente? A vida dos adultos, essa coisa. O mundo é lindo, mas ser adulto é muito difícil. Então, acho que as meninas precisam ter realmente esse espelhamento, esse apoio, e a prova de que, de fato, estamos trabalhando. Congresso Pan-Americano de Arbitragem, o 4º congresso que aconteceu agora, final de outubro de 2017, nós já contamos com 40% de palestrantes mulheres. Acho que esse é a sementinha de um trabalho que essa casa também deve fazer. Fico feliz de ver que no painel de abertura tínhamos mulheres, aqui estamos aqui, enfim, eu acho que é assim que a gente consegue, de fato, desenvolver a comunidade e a participação feminina. Do mesmo jeito, as indicações, em muitas situações a presidência do CANCER-CBC indica os árbitros, então quando a parte não indica, em caso de multiparte, em caso de revelia, então existe também um compromisso de que essas indicações do presidente venham também considerando as indicações de mulheres, né? E em até 2 anos nós precisamos ter também na nossa lista de árbitros, que hoje não tem, né? Mas precisamos ter 30% de mulheres lá. Então se tem 100 pessoas, tem que ter 30 mulheres e assim por diante, pelo menos, mas esse é um compromisso que nós assumimos. Para vocês terem uma ideia da discrepância, aí a lista de indicações dos últimos anos, quer dizer, de 200 contra 40, 2017 já subiu. Se a gente falar de 2015 para cá, 2014 para cá, foi mais de 100% de incremento da participação feminina, mas ainda está muito aquém, que essa barrona azul está muito maior do que a vermelha e a gente pretende trazer ela mais para perto, se possível.
Dos árbitros indicados pelo CCBC, nós estamos trabalhando com 1 e 1, até para forçar essa participação. Então indicou um homem aqui, o próximo é a mulher, da lista de mulher quem vai ser, da lista de homem quem vai, para a gente poder fazer e trazer um pouco essa igualdade. A nossa lista de árbitros, ela é internacional, porque nós estamos inseridos nesse mercado internacional. Então eu, como parte portuguesa, eu quero indicar um árbitro português. Como a parte inglesa, eu quero ter a oportunidade de indicar um árbitro inglês. Então essa pizza aqui diversa, ela é muito importante, até porque também o regulamento do CANCE-CBC traz uma condição especial, que é a possibilidade das partes solicitarem que o presidente do tribunal arbitral seja de outra nacionalidade que não a das partes. Então eu tenho uma disputa uma empresa brasileira com uma empresa americana. A parte brasileira indicou o árbitro brasileiro, a parte americana indicou o árbitro americano. E quem vai ser o presidente? Brasileiro ou americano? É um dos dois. Então a parte vai lá e fala, eu quero que o presidente seja de outra nacionalidade. Então isso também traz para as partes, para os árbitros, um conforto, uma sensação de maior equilíbrio, né? E que você não está com a balança pendente para uma nacionalidade ou para outra. Acho que esse também é um grande gol do CANCE-CBC, partindo do princípio que nós gostamos de ter o presidente da nossa lista de árbitros. Então eu preciso dar essa oportunidade para as partes poderem escolher outras, alguma coisa para permitir esse conforto e esse equilíbrio de bases. Enfim, depois dessa metralhadora e avalanche, esse era o que eu resumidamente queria falar para os senhores a respeito do CANCE-CBC. Estou absolutamente à disposição para dúvidas, para um bate-papo. Se quiser, meu e-mail, meu telefone, surgiu uma dúvida, quero uma opinião, quero uma ajuda, por favor, faz parte do meu trabalho. Muito obrigada. Quando o Dr. Paulo falava hoje para nós que ele tinha como ideia, no início da gestão dele, colocar à frente das comissões, de todas as mais de 80 comissões da Casa, pessoas que realmente sacudissem a OAB de Santa Catarina, eu tive a honra de, além de ter sido eleita na minha subseção, depois de muitos anos, doutora Silvia, sem eleição, quando uma mulher resolveu sair candidata da sua subseção, houve uma das maiores eleições do norte de Santa Catarina, da qual eu tive a honra de participar e vencer o pleito. E aí, se já não bastasse uma presidência, o Dr. Paulo Brincas me deu outra, que era de presidir, então, essa comissão da mulher advogada. E com isso, a gente tem procurado fazer várias parcerias, e uma das parcerias foi com o Dr. Marcelo, oportunidade em que, no ano passado, assinamos um acordo, um tratado, juntamente com a FECEMA, de que nós levaríamos para todas as nossas falas, para todos os nossos eventos em Santa Catarina, o fomento da participação da mulher como árbitra. E aí, brevemente, né, eu tenho só 15 minutos, e aqui do lado a gente tem uma pessoa nervosa, ele fica mostrando, né, os papeizinhos para nós. É um tema tão amplo, e quando a gente fala em fomento da mulher, a gente precisa realmente ressaltar a questão da igualdade. Nós temos mulheres tão boas ou tão capacitadas quanto qualquer outro colega dentro da advocacia. E quando fui fazer o meu dever de casa, para estudar um pouquinho, né, a questão da CANCE-CBC, e que eu vi essa resolução administrativa número 30 de 2008, eu falei, bem, nós também temos cotas afirmativas, também temos resoluções afirmativas. Por que garantir para a mulher 30%? E aí algumas pessoas pensam, tá, mas para quê? Nós temos na OAB também, na OAB Nacional, nós temos agora a participação mínima de 30% de gênero. Né? Não fala se o gênero será feminino ou se o gênero será masculino. E muitas pessoas se revoltam com isso. Mas vocês querem tanta igualdade, para que ter cotas? Eu acho que as cotas são importantes. Eu acho que ressaltar justamente como a doutora Silvia mencionou. Na hora de nós fazermos um grande evento, e eu costumo sempre brincar, quem me conhece sabe, quem não é visto não é lembrado, e nós temos que estar realmente em movimento, nós temos que estar circulando, então nós temos que realmente lembrar que temos excelentes mulheres
tanto que hoje nós temos o prazer de ouvir a doutora Silvia, e na sequência teremos o prazer também de ter conosco aqui a doutora Flávia, que é a presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Vejam, essas mulheres não estariam aonde estão se não fosse pelo seu trabalho e pela sua competência. Então eu sou partidária também do não mimimi, e partidária de que nós temos que nos movimentar, nós temos que conhecer da matéria, nós temos que nos colocar à disposição para trabalhar. Realmente a arbitragem e mediação ainda, entre aspas, é um tabu. Aqui em Santa Catarina eu posso lhe dizer, principalmente, e eu venho de uma cidade eminentemente industrial, onde nós temos uma das maiores multinacionais do Brasil, que é a WEG, e que com certeza, quando necessita de recorrer à arbitragem, vai até São Paulo. Ela não se utiliza da CBSul, que é a nossa Câmara de Arbitragem de Jaraguá do Sul, a qual ontem eu tive a grata satisfação de saber que dos 7 árbitros que nós temos na minha cidade, 4 são mulheres e 3 são homens. E eu confesso até que eu fiquei bastante surpresa em saber, e por isso que eu gosto demais da minha cidade, porque lá realmente as mulheres estão no comando, a gente brinca, mas realmente eu fiquei bastante surpresa ontem em saber que dos 7 árbitros que nós temos em Jaraguá do Sul, 4 são mulheres, mas também tive essa informação que as grandes multinacionais que estão ao meu redor ali, a Tupi, a WEG, a Duas Rodas, nós temos a Marisol, nós temos tantas empresas que elas sim, elas se utilizam da arbitragem, mas geralmente quando elas precisam de matérias, elas vão até São Paulo. E eu vejo que Santa Catarina está crescendo muito na arbitragem. E nós temos que, como eventos como esse, feitos pelo Marcelo, fomentados pela OAB, eles têm que ser realmente difundidos para que Santa Catarina, para que o nosso empresariado, quando for discutir essas questões societárias, saiba que nós temos sim excelentes árbitros em Santa Catarina, que nós temos uma federação em Santa Catarina, que nós temos mulheres que estão à frente. Nós temos em Joinville a Jordânia, que não pôde estar presente conosco hoje, que é uma das que faz parte da diretoria da federação, que é uma entusiasta e que está sempre pedindo, assim, doutora Luciane, a gente está sempre em movimento, e esse ano é muito maior ainda, porque nós estamos num ano de eleições, não só de eleições dentro da OAB, mas nós estamos também participando de um pleito de eleições nacionais, estaduais. Então a gente tem feito esse giro, doutora Silvia, por todas as regiões do estado de Santa Catarina, para levantar essas mulheres das cadeiras. Elas existem, e por vezes precisam que alguma de nós, né, elas sempre falam, vocês são referência, vocês estão aqui. Não, nós não somos nada. Nós somos simplesmente mediadoras de uma informação, e nós vamos até cada uma dessas. Tivemos recentemente agora no Oeste, em Chapecó, esse ano já fizemos o Sul, já fizemos o Norte, enfim. Estamos aí mochilando por todo o estado de Santa Catarina e fomentando essas mulheres, para que venham, para que se coloquem à disposição. Nós temos aqui a doutora Isabela, nossa conselheira estadual, que está aí participando dos maiores congressos na área de processual civil do estado e do Brasil, porque a gente tem acompanhado a trajetória dela, e só está à frente de todos esses palcos porque demonstrou que tem competência para isso. E não precisa nós voltarmos na década de 40, rasgar sutiã e dizer que nós precisamos de um espaço, porque nós já temos uma Constituição Federal que nos diz isso, apesar de que nós sabemos que não é fácil. Quando eu li aqui que em 2007, né, dos 191 árbitros, aqui eram 148 homens e apenas 43 mulheres, a gente vê que ainda há uma discrepância muito grande. E em Santa Catarina não é diferente. Segundo um rápido levantamento que eu fiz ontem no site da FECEMA, nós temos em torno de 130 árbitros em Santa Catarina e 25 mulheres, das quais 4 estão em Jaraguá do Sul, né? Vamos ressaltar, então, a nossa Câmara de Arbitragem. Estamos caminhando, eu não acredito que não tão longe de um ideal. Fiquei bastante feliz quando a doutora coloca que lá na CBC 50% de indicações, e isso já nos valoriza, e isso já faz
com que essa resolução administrativa número 30 tenha mais força, ou tenha principalmente alcance os seus objetivos. E é isso, doutora, eu sou absolutamente partidária de que sim, nós temos mulheres incríveis por todo o Brasil, no estado de Santa Catarina não é diferente, e temos que continuar levando essa sementinha a fomentar e dizer que sim, vale a pena, que nós temos que mudar esse cenário, fortalecendo cada vez mais a arbitragem e também a mediação no estado de Santa Catarina. Então esses são os meus parcos, a minha parca contribuição, depois de uma fala tão segura e tão relevante com relação aí à atuação da CBCCAN em todo o Brasil. Eu lhe parabenizo pelo seu trabalho, fiquei muito feliz de poder estar aqui e agradeço ao Marcelo mais uma vez por essa oportunidade e ficamos aí à disposição. Muito obrigada.